Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o paradoxo da impessoalidade. Vamos fazer um pouquinho de teoria e depois vamos para a prática baseado nessa noção de impessoalidade. Essa apresentação é parte do trabalho final, de conclusão, do curso de instrutores de meditação oferecido pela Sociedade Vipassana de Meditação, aqui em Brasília. Bom, do que se trata, né, esse paradoxo? Vamos lá, é possível parar de sofrer e ser feliz? Muitas pessoas já se perguntaram isso, né? Pode parecer uma pergunta boba, mas nesse contexto, ainda mais agora, que depois da Covid-19, né, a gente está com essa pandemia silenciosa de sofrimento psíquico, né, de sofrimento mental. Desde 2010, a Organização Mundial de Saúde vem alertando o crescimento enorme das aflições, dos transtornos e das doenças mentais no mundo, ainda mais agora. Então, essa pergunta é bastante pertinente. E muitas pessoas, ao longo da história, ao longo das civilizações, já pararam e dedicaram a vida toda para encontrar uma resposta para essa pergunta, né? É uma pergunta que move a humanidade há séculos. E os caminhos que essas pessoas percorreram, né, se tornaram religiões, práticas espirituais, teorias científicas e modos de viver. Dessas teorias, desses modos de viver, né, a conclusão de vida dessas pessoas pode-se depreender um princípio relativamente simples. E aí é uma baita pretensão tentar fazer esse apanhado geral e essa síntese para que a gente consiga traduzir na nossa vida e tentar aplicar esse princípio para a busca, né, dessa felicidade, para a interrupção do sofrimento, dessa felicidade. Já imaginou se a gente conseguisse, de fato, né, aplicar um princípio simples para isso? Qual seria o valor, né, disso? Quanto, o que uma pessoa teria que dar, né? Quanto uma pessoa daria por isso? O que ela daria por isso? E por que, se é um princípio simples, não é senso comum, não é uma coisa que todo mundo já faz, já usa, né? E por que existe tanto sofrimento ainda no mundo, né? Bom, para tentar responder essa última pergunta, acho que é preciso explicar que, apesar de ser simples, esse princípio não é fácil, porque se trata de conhecer a si mesmo, si mesmo, a si mesmo, a ponto de esquecer de si mesmo, si mesmo, si mesmo. Ele significa que a pessoa precisa reconhecer a ilusão de que é uma pessoa. Esse é o paradoxo da impessoalidade, né? Você é uma pessoa que se descobre impessoal. Mas, enfim, o que significa ser de persona? Persona é essa máscara que era utilizada no teatro grego e romano, que tinha essa característica de colocar, né, para todo mundo ver naquele anfiteatro as características do personagem, aquilo que mais se apresenta naquele personagem. E ela também tinha esse formato de cone, né, de modo a fazer o som atravessando por aquilo, chegar naquelas plateias, naqueles anfiteatros que não tinham, obviamente, alto-falantes, né? Então, o teatro era, essa máscara ajudava tanto para atravessar o som, per é atravessar, né? E sona, de soar, sonar, o som. Então, reverberava o som.
e, ao mesmo tempo, trazia as características principais das idiosincrasias daquele personagem no drama. E o drama era uma tragédia, a famosa tragédia grega. E é daí que surge a noção de personalidade, né? Personagem, personalidade. A personalidade tem várias teorias sobre elas, sobre a personalidade na psicologia. Né? Muitas teorias psicológicas se fundam na própria discussão sobre a personalidade. Mas ela é, de um modo geral, conhecida como essa máscara que a gente usa nas diferentes relações sociais, e de modo que isso nos torna uma pessoa única, singular, né? Então, são essas características que a gente apresenta nas relações sociais e que fazem essa intermediação do que eu sou com os outros, né, no meio. Dessas teorias, breve apanhado para falar um pouco mais sobre a personalidade, explicar. Olha, assim, é um apanhado muito superficial e muito simplificador das diferentes teorias que, inclusive, são contraditórias, né? Elas contradizem em algumas partes umas a outras. Mas, no geral, a ideia é que, quando a gente nasce, a gente começa a ter sensações, emoções, pensamentos e reações que vão recebendo retornos, né, feedbacks, retornos do mundo, dessas interações com os outros, com o mundo. E essas interações são mais reações que são agradáveis ou desagradáveis. Né? Então, algumas as reações que esses retornos que provocam uma vontade de repetir aquela reação, aquela ação, são considerados reforço, e aqueles que nos doem, que causam desprazer, é considerado punição. Uma coisa não tem diametralmente oposta. Para outras pessoas, para outros teóricos, esses retornos também têm a ver com o nosso senso de ser amado, né? O nosso desejo, né? A nossa vontade de viver também é construída a partir dessas relações de afeto, de autocuidado, né? E que dão o nosso senso de reconhecimento também, né, no mundo. E aí, a partir disso, a gente vai criando posições de afiliações, porque à medida que a gente vai percebendo que aquilo provoca mais prazer e menos desprazer, a gente vai se identificando, vai criando conjuntos de reações que acabam se tornando os nossos gostos, nossos valores, e que, por sua vez, também, através do processo de identificação, né, de identificações, vão se tornando os nossos pensamentos e as nossas imagens, as nossas crenças sobre nós mesmos, né? E a partir disso, a gente vai criando essa ideia, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu sou flamenguista, né? Então, eu me torno aquela pessoa, eu sou brasileiro, ou então, eu sou uma pessoa muito espontânea, né? Ou então, nem fala comigo, porque de manhã, quando eu acordo, enfim, esse processo de construção de identidades, né? Que vem com as identificações, nesse conjunto de, de repetições que a gente tem, né? De euzinhos que vão se cristalizando, né? Naquelas relações, vai se tornando, portanto, a nossa personalidade. É mais ou menos assim, a gente tem esse eu que a gente é, né, que a gente nasce, essa ideia, esse senso de eu, vai se identificando com as perspectivas e as diferentes visões de mundo, vai criando afinidades, gostos, preferências, vai colocando identidades, né, afiliações, partidos, nacionalidades, crenças, valores, moral, tudo isso ligado a esse senso, vai se juntando a esse senso de eu, essas imagens, essas representações, os próprios conceitos, visão de mundo, né, vão se aglomerando, né,
e ligando ao senso de eu, né? E todas essas imagens, essas representações, são organizadas na experiência consciente pelo que a gente chama de ego, né? Pelo que alguns psicólogos chamam, psicanalistas também, chamam de ego, né? A psicologia analítica também. Então, esse ego é o que organiza, né, a experiência consciente dessas repetições, dessas diferentes conjuntos de identificações, e acaba se tornando, cobrindo o senso de eu, né? Aí a gente acaba se identificando com o ego. Então, basicamente, essa função organizadora se torna o eu. E o eu tem a ver com aquilo que é meu, com tudo que tem a ver comigo, e assim se constrói uma oposição ao outro, ao mundo, com aquilo que não tem a ver comigo. Nessa relação em que eu crio o eu em oposição ao mundo, tudo que acontece no mundo que vai contra ao que eu espero, as minhas expectativas, o que eu gosto, lembra? Aos meus valores, aquilo que tem a ver comigo, me afeta de modo a afligir, a colocar em perigo a minha existência, né? O meu próprio eu. Então, essa relação começa a ser uma relação de perigo, de afeto mesmo, né? De perigo, né? Posso ser. A minha existência está enfim, prejuízo, né? Vamos dizer assim. Me faltou a palavra agora. Mas o que significa isso? Que significa que o sofrimento dessa vida, né, que é causado nessa vida, nessa relação com o mundo, ele é sempre pessoal, ele está sempre ligado a esse ego, né, a essa pessoa. E esse sofrimento que a gente está falando, ele é diferente da dor, né? Por exemplo, a gente pode dar uma topada com o dedinho e sentir aquela dor. Mas, além disso, sentindo aquela dor, a gente pode dizer, puxa vida, quem foi que colocou essa mesa aqui? Logo eu, pô, já é a terceira vez hoje, eu sou mesmo uma pessoa desligada, né? Eu tenho que, não sei, cuidar de mim. Aí começa a criar um drama em cima dessa dor, né? E então é esse sofrimento secundário, né, que se cria a partir de colocar um drama, de criar uma história sobre aquilo. A gente, portanto, da perspectiva do ego, né, é sempre dessa perspectiva que a gente passa a ter, né, o eu passa a ser o ego, tudo que é desejável, quando acontece, me causa prazer, né? Me causa, então, eu fico feliz, me causa alegria. Quando o desejável não acontece, quando ele deixa de acontecer, quando ele demora a vir, né? Quando você sabe que não vai acontecer, então aquilo causa sofrimento, por causa dessas expectativas que o ego cria. O indesejável, quando ele não acontece, eu estou de boa, fico feliz, fico alegre. Agora, quando o indesejável acontece, então, quando ele pode acontecer, ou então quando ele perdura, aquilo gera o sofrimento. É sempre dessa perspectiva do ego, porque o que é desejável e é sempre pessoal, e o que é indesejável é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoa que gosta de ir à praia, tem pessoa que não gosta. Então, ir à praia pode ser prazeroso, pode ser um sofrimento, dependendo da pessoa. Então, é sempre pessoal. E então, como é que eu começo a perceber a me distanciar dessa ideia, de novo, né, de que eu sou o ego? Qual é a possibilidade? Porque, à medida que a gente vai crescendo, isso é tão natural que a gente não tem muita clareza e consciência sobre essa diferença entre o senso de eu e o ego. O que eu realmente sou e a pessoa, e a máscara que eu estou usando, né? A gente começa a se identificar com essas máscaras, né? Então, existem experiências na vida que vão mostrar que é possível fazer essa diferença. Umas experiências que eu estou chamando aqui de falência do ego
que são experiências mais difíceis, né, desagradáveis, que vão desde a frustração, da saturação do conjunto de frustrações, né, até a percepção de que você, com o ego, você não consegue superar essas frustrações, né, mesmo que você tente melhorar a si mesmo, entre num curso, enfim, todos os recursos que você tem disponível, que você consegue perceber, não são suficientes para superar esse sofrimento. E aí a clareza da vida começa a te abandonar, você começa a se sentir isolado, né? Começa a não conseguir saber nem para onde ir. Então, nem remédio, nem psicólogo, nem nada, nem nada consegue te ajudar. Então, esse é o grau mais profundo da falência do ego, que algumas pessoas chamaram de a noite escura da alma, né? Assim, você vai perceber que nesse momento da noite, se percebe, se diz, né, que nesse momento da noite escura da alma, é como se a gente tivesse a um passo do amanhecer, né? Então é quando você abandona a possibilidade de, através de si mesmo, do ego, né, conseguir transformar a vida para melhor e para superar o sofrimento. Depois que você abandona, você percebe, tá, eu não consigo mais fazer nada, estou totalmente entregue. E essa entrega, esse abandono, permite um espaço, né, de, de perceber que talvez exista algo mais aí, né? Então é uma abertura, uma possibilidade de abertura pelo sofrimento, né, pela dor. Por outro lado, também, existem outras situações na vida que a gente pode chamar de estados sublimes, né? Quando tudo flui. Então, tem gente que está fazendo um trabalho que gosta muito, está pintando, né? Ou está nadando, está surfando, enfim. É, e aí aquilo está fluindo, né? Você entra no que a gente chama de superfoco focado ali. Você perde total noção do espaço, do tempo e até de si mesmo, né? Você está totalmente entregue mais uma vez, né? Abandonado. E a vida toda parece que flui, né? Que está tudo dando certo, está tudo fluindo e traz essa sensação desse prazer de viver e totalmente unificado, integrado, né? Com a vida fluindo. Então, isso também gera uma abertura pelo amor, né? Pela possibilidade de ser feliz assim, né? Sem precisar grande esforço. Então, são duas posições que abrem, né, o espaço para esse distanciamento do ego. É muito importante dizer aqui que essa desidentificação, esse espaço, esse distanciamento, é totalmente diferente da cisão do ego, da clivagem, né? Quando o ego se dissolve num outro sentido, né? De se romper, de se quebrar, é, é, perdendo a sua capacidade de organização da experiência consciente, né? E aí, essa outra coisa é um sintoma de adoecimento psíquico, né? Muito comum em doenças que têm essa tendência à psicose, né? Então, é diferente o que eu estou falando aqui, tá? Não estou falando do sintoma psicótico, tá? Uma vez que existe esse espaço, né, que é possível se dar conta de si nesse espaço, isso promove, então, a desidentificação com o ego. Quando você está livre, né, do ego, aquelas coisas que estão sobre ele ficam mais transparentes, mais flexíveis, né? E você consegue, então, voltar ou ter essa noção de que eu sou. Ponto. Eu não sou assim, não é isso que eu sou assim, eu sou assado daquele jeito, daquelas identificações, um pouco mais dessas identificações, você se vê como simplesmente. E aí é possível, né, testemunhar o fluxo de pensamentos que constrói essa imagem de si mesmo como uma pessoa. Você consegue ver desse lugar de eu sou mais livre, você consegue perceber, inclusive, a pessoa que está acontecendo ali. Mas só que você não julga,
né, a pessoa. Você não julga, você não se envolve com aquilo, né? Desse espaço livre do eu sou, você percebe, você testemunha a pessoa, ego, mas não se envolve e também não nega cinicamente a existência do ego. Não é uma questão de dizer assim, ah, isso não existe, não quero mais. Ele existe, ele está ali acontecendo. Você só não está mais envolvido, né? Entre o que é desejável e o que não é desejável, né? O indesejável. Então a consciência se percebe presente ali como um espaço vazio de expectativas, portanto, vazio de possibilidades de frustrações, e já não tem mais perturbação, né? Não tem essas perturbações de querer ir atrás daquilo que dá prazer e querer fugir do desprazer. O ego, então, pode ser visto como uma abstração funcional. Por que, que é uma abstração funcional? Porque ele serve para essa comunicação do eu sou no mundo, com as pessoas, né? Então, essa relação ainda acontece, né? Se usa a linguagem, se usa, né, esse conjunto de coisas que faz com que as pessoas vejam, né, o eu como o ego, mas isso se torna cada vez mais impessoal. Esse ego é uma abstração funcional que está desidentificado do senso de eu, portanto, ele não tem uma personalidade, ele é só uma função acontecendo. Portanto, como impessoal, ela está menos suscetível ao sofrimento que é causado por esse constante conflito com a realidade. A consciência desidentificada, consciente de apenas ser, ela não sofre. A mente se predispõe a aceitar a vida com seus sabores e seus dissabores, né? Com aquilo que aparece, com o prazer e sua dor, porque ela percebe que aquilo vem e que aquilo vai. E o senso de eu continua intocado, né? Existe sim, né, a dor, o sofrimento ali acontecendo, mas já não está mais identificado, né? Você já não se vê mais nesse lugar do ego que sofre. E esse propriamente se mais fluida, né, aceita, mais aberta para a vida como ela se apresenta e se flui com mais naturalidade, mais abertura, né, para essa vida. Então não adianta muito falar sobre esse estado, né? Muito melhor é a prática. Então, eu gostaria muito de convidar vocês para uma breve prática para tentar entrar nesse estado de percepção, né, tomar consciência de si. Procura enquanto eu tiro aqui essa apresentação, procura uma posição confortável, ereta, não precisa ser na postura de lótus, né? Pode sentar na cadeira mesmo aqui, como eu estou, e respira, né? Se coloca nesse lugar, respira e para. Simplesmente para. Abandona todo e qualquer esforço. O que é que você tem que fazer para simplesmente ser, né? Se permita apenas estar presente aqui e agora. Deixa tudo apenas acontecer. Percebe. O que há aqui? Não toque em nada, apenas perceba. Volta a sua atenção para o senso de eu em você. Todo mundo tem essa noção de que eu sou, que eu existo. É essa sensação ligada ao existir, ao eu sou, à sua presença aqui e agora. Observa que não é uma sensação corporal, nem é uma emoção, nem é um pensamento. Não é falar eu sou, né? Não é uma fala, né?
na cabeça. É uma percepção de si. Você não precisa imaginar nada, não precisa criar nada. Só ser. O que você é não tem como não ser. Observe. O que é possível perceber sobre essa presença? Ela é a mesma coisa da imagem que você faz sobre você? Procure abandonar as imagens mentais por um instante. Volta a sua consciência para a própria presença que percebe tudo. Como é ser simplesmente? Consegue perceber alguma expectativa? Tem inquietação? Quando você abandona qualquer esforço para simplesmente ser, esse ser precisa de alguma coisa? Quer mudar alguma coisa? Observe. Essa presença viva aqui tem alguma forma? Tem bordas? Tem cor? Pode ser atingido, ofendido? Mais uma vez, abandona a imagem que você cria na mente. Fica com o que você percebe sendo. Observe. Essa presença que está percebida aqui, né? Ela foi criada agora com esse exercício, ou ela já estava aí antes. Antes, até que momento? Isso já existia antes mesmo de você ter um nome? A história desse corpo, com esse nome, dessa pessoa, é a mesma história dessa presença? Observe. Essa presença, essa consciência, que já estava aí antes do nome, deixou de ser o que é enquanto você estava se transformando, enquanto a pessoa foi deixando de ser criança, adolescente. Vou repetir a pergunta. Essa presença, essa consciência, que já estava aí antes mesmo do corpo receber um nome, deixou de ser o que é enquanto a pessoa foi se transformando ao longo da vida.
Retorne ao lugar de onde você percebe, de onde você olha. De onde você olha, de onde você percebe, você olha como o quê? Esse eu sou, ele é pessoal? Se não é, o que é? Se desse lugar de presença, aqui e agora, quando você olha para isso, tenta, sem criar nada na mente, apenas percebendo, e você não conseguir encontrar palavras para descrever o que é isso, apenas permaneça aí, marinando nessa presença impessoal, e observe como você se sente. Vamos continuar nossa investigação observando o que parece ser seu eu mais verdadeiro. Isso que é capaz de observar o ego, as suas diferentes idiosincrasias, quereres, expectativas, alegrias, frustrações, ou esse ego que é observado, que tem essas alegrias, frustrações. Desse lugar que observa o ego, o que ele te parece? O que o ego parece para você? Parece que é uma entidade viva ou ele te parece um pensamento, uma ideia? Agora vamos um pouquinho mais fundo. Se for possível para você, abra lentamente os olhos e observe se a consciência de si desaparece. Se ela não desaparece, aonde ela está? Nisso que você observa, ela parece estar dentro ou fora? Talvez seja melhor perguntar aonde ela não está. Observa tudo ao seu redor. Essa consciência de si. Qual é a distância entre essa presença e tudo ao seu redor?
Amplia a percepção. Qual a distância, a barreira, a distinção entre essa presença, essa consciência e tudo no universo? Agora verifica. Verifica se você está vendo tudo isso com clareza. Avalie se você não está sob uma indução hipnótica, se você está com lucidez percebendo isso. Perceba o seu corpo, mantenha a qualidade das percepções, das sensações, mas também a qualidade do senso desse eu impessoal expandido. Tudo ao mesmo tempo. Perceba, abrir os olhos, olhar para o mundo, se comportar como uma pessoa, até falar com uma pessoa, né? Os seus gostos, com as suas preferências, não atrapalha a consciência de si, como essa presença impessoal, não identificada e livre. Não tem como. Se você consegue perceber isso, uma vez que você vê isso, não tem como desver. O ser que simplesmente é, não tem como não ser. Essa é uma descoberta difícil, ou é uma descoberta leve, libertadora. O exercício termina aqui. E você? Você deixa de ser simplesmente? Você deixa de ser o que simplesmente é? Um beijo, fica bem.